You may be seated. Você pode se sentar. I come here Eu venho aqui as the convener como moderador of the International Coalition of Apostolic Leaders. da Coalizão Internacional de Líderes Apostólicos. That's in 88 nations Estamos em 88 nações with over 3,000 apostles e mais de 3.000 apóstolos in Africa, na África, Central and South America, América Central e América do Sul, Asia, Ásia, Europe, Europa, Australia, Austrália, America, Estados Unidos da América, Canadá. and God is doing a tremendous work in the apostolic movement. E Deus está fazendo um tremendo trabalho através do mover apostólico. And in Brazil, E no Brasil, there's a spirit of revival. existe um espírito de reavivamento. The International Coalition, Na coalizão internacional, one of our goals is to form national coalitions. um dos nossas metas é ter coalizões nacionais. Our main focus and aim No foco principal is to bring a spiritual é trazer um revival reavivamento espiritual to the nations, para as nações, a restoration to the church, a restauração para a igreja and reformation e a reforma to the nation. para as nações. When we talk about that, Quando nós falamos a respeito disso, we're talking about discipling nations. nós estamos falando a respeito de discipular nações, First and primarily from a spiritual perspective, principalmente e primeiramente da perspectiva espiritual, but also mas também politically and economically as well. politicamente e economicamente também. It's time É tempo the church da igreja begins to get out of the church de sair de dentro do prédio da igreja and enter into the culture e entrar na cultura and be the cultural warriors, e serem os guerreiros culturais, the political and economic warriors os guerreiros na área política e econômica, for the king para o rei and the kingdom of God. e o reino de Deus. Thirty-three percent of all adults in Brazil right now Aproximadamente 3% de todos os adultos no Brasil agora, claim to be evangelical Christians. aproximadamente 30% da população do Brasil declara que são evangélicos. If that's true, Se isso é verdade, then that means they should have 1/3 of the political control, isso quer dizer que nós temos que ter 1/3 do controle político, 1/3 of the economic, 1/3 do controle da área econômica. and if not, E se não isso, there's something wrong. tem alguma coisa errada então. And we are here Nós estamos aqui to get what's wrong right, para pegar aquilo que está errado e fazer certo. because the role of the church Porque o papel da igreja is to turn the world, é para entrar no mundo that which is outside of the e church, pegar aquilo que está fora da igreja right side up, e trazer para o lado de dentro da igreja. because it's upside down Porque está tudo de ponta cabeça hoje. to the gospel of Christ E o evangelho do Cristo and the principles, values, and morals e os valores, os princípios e valores of morais Christianity. da cristianidade. We are in a warfare, Nós estamos numa guerra and that warfare e esta guerra is not only spiritual, não é somente espiritual, but it's also in the practical realm, mas também é no reino prático, in the earthly realm. no reino terreno. Christians are the only soccer team I know Os cristãos são os únicos times de futebol que eu conheço that loves the pep rally with the singing and dancing, que eles amam a preparação para o jogo, a música e torcer, and then they all go to the stadium, e todos eles vão para o estádio para ver o jogo. and most of them are watching the game, E muitos deles estão assistindo o and jogo. a few are going to play, E poucos vão jogar, but both those that are watching mas aqueles que estão assistindo and those that are going to e play, aqueles que vão jogar, they all have a prayer meeting, todos têm uma reunião de oração. and what their prayer is E quando a sua oração, fazem oração that they win que eles ganhem by the other team not showing up. para que o outro time não venha jogar.
I come from a background Eu venho de uma história na minha vida of boxing de lutador de boxe. when I was in 6th grade Quando eu estava na 6ª série, till I was 21. até que eu tinha 21 anos. Played football, Eu joguei o futebol americano high school, no high school, university. na universidade. Played 3 games with the New York Jets. Eu joguei 3 jogos com o New York Jets. I've been in combat. Eu tive no combate. I have a degree in economics. Eu tenho um bacharelado em economia. And one thing I learned E uma coisa que eu aprendi, is that you've got to train. que você tem que treinar, treinar e treinar. Learn. Aprender, aprender e aprender. And outperform E de uma forma mais ampla, the adversary. para você saber como entender e atacar o adversário. We not only have to outpray them, Nós não precisamos somente orar. we've got to outlearn them, Nós temos que superá-los conhecendo eles. and we've got to outwork them, Nós temos que trabalhar mais do que eles. or else we will be the losing team. Ou então nós vamos ser o time perdedor. How many of you want to be on the winning team? Quantos de vocês querem fazer parte do time que ganha? When Jesus comes, Quando Jesus voltar, he's coming back, Ele está voltando not only for the church, não somente para a igreja, but the Bible says he's coming back for nations. mas a Bíblia diz que Ele está voltando para as nações. That in Brazil, E também no Brasil, it tells us in Matthew's gospel que diz também no Evangelho de that Mateus, there will be sheep, que vai ter ovelha there will be goats. e vai ter bode. The sheep will be at the right hand of Christ. As ovelhas vão estar do lado direito de Cristo The goats will be at the left hand of e Christ. os bodes do lado esquerdo. But in Revelation, Mas em Apocalipse, John says that there will be sheep nations João diz que haverá nações de ovelhas and goat nations. e nações de bodes. It's up to you, the sheep of God, Cabe a você para decidir ser ovelha de Deus, whether or not Brazil sendo ou não brasileiro, becomes a goat nation para fazer dessa nação uma nação de bode or a sheep ou nation. uma nação de ovelha. It's not up to Jesus, Não tem nada a ver com a decisão de Jesus. it's up to you. É a sua decisão. When God created mankind, Porque Deus criou, in Genesis, e Deus criou o homem em Gênesis, he said, all power, Ele disse todo poder, all authority. toda autoridade. Isn't that amazing? That's what Jesus said in Acts. E é maravilhoso que Jesus falou em Atos. All power, all authority, Todo poder, toda autoridade I give unto you. estão dados a você. God the Father said in Genesis, Deus o Pai disse em Gênesis, you be fruitful, você seja frutífero. you work, Você you multiply, Você multiplique. you work, Você trabalhe. you subdue, Você que subjugue. you war. Você trabalhe. I've given you the power, Eu estou te dando poder. I've given you the authority. Eu estou te dando autoridade. Now do that. Então faça isso. You can fast for 90 days, Você pode jejuar por 90 dias. and maybe the best thing you accomplished E talvez a melhor coisa que você conseguiu was you lost 30 é pounds. que você perdeu 15 quilos. But fasting Mas jejuar is to empower you é para te dar capacidade e poder, to become disciplined, para se tornar disciplinado, to become a warrior, para se tornar um and guerreiro. do the things we're called to do. Isso é fazer as coisas que são chamados para fazer. That's my dream. That's my dream. E isso é se preocupar. That's the dream of Christ, Esse é o sonho de Cristo, of the Father, do Pai, the Son, and the Holy Ghost. do Filho e do Espírito Santo. One thing I know Uma coisa que eu aprendi, is that every one of you que cada um de vocês have a dream. tem um sonho. Do you have a dream? Você tem um sonho? I have a dream. Eu tenho sonho. Can I tell you about my dream? Posso falar dos meus sonhos? My dream O meu sonho is I'm going to live é que nós vamos viver, to be 120 years old. que nós vamos chegar a ter 120 anos de idade. I have a plan. Eu tenho um plano. And when I'm 80, Quando eu tiver 80 anos, I'm going to no longer be in the leadership eu não vou mais estar na liderança of the International Coalition da coalizão internacional of Apostolic Leaders, de líderes apostólicos, and I'm going to hand it over e eu vou passar a liderança to a son. para um filho. Because without a successor, there's no success. Porque sem um sucessor não existe sucesso. Then, Então,
till I'm 90. Quando eu tiver 90 anos, I'm going to travel every week eu vou viajar toda semana to all the nations. para todas as nações. And then between 90 and 100, E entre os meus 90 e 100 anos de vida, I'm going to have a week's vacation every month. eu vou tirar uma semana de férias todo mês. I'm going to keep working Eu vou continuar trabalhando till I'm 120 até que eu chegue a 120 anos. because only fools quit. Porque somente os tolos desistem. I don't retire. Eu não me aposento. Retire are for those that are worn out A aposentadoria é para aqueles que estão gastos and can't figure out what to do next. e eles não podem pensar mais nada para fazer na vida. As Christians, we don't retire. Como cristãos, nós não nos aposentamos. We refire. Nós reaquecemos o fogo. And we go from and we go from glory to E glory, nós vamos de glória em glória, faith to faith. fé em fé. And you cannot go to the next glory E você não pode ir para a próxima or glória the next faith ou a próxima fé without change. sem transformar, sem mudar. One of my favorite gospel songs Uma das minhas canções favoritas is Change, Change, Change. é Mude, Mude, Mude. People say, well, I'm too old to change. Pessoas dizem, eu estou muito velho para mudar. You're so old, you've got to change. Você está tão velho que você tem que mudar. You can teach an old dog new tricks. Você pode ensinar um cachorro velho alguns truques novos. And an old dog that knows new tricks E um cachorro velho que sabe truques novos can teach you new tricks. pode ensinar também alguns truques novos. I figured out one of the ways I'm going to live to be 120. Eu descobri a forma com qual vou fazer para viver até 120 anos. Are you ready for the secret? Tá pronto para o segredo? I'm in my 70s. Eu estou nos meus 70 anos agora. So what happened to me O que aconteceu comigo? just a couple years ago, Alguns anos atrás, I got a brand new knee, eu coloquei um joelho novo de metal, titanium, titânio, with a guarantee, o que te garantia, a piece of paper that I signed, que a garantia que eu assinei aquele papel, and it was a new model titanium knee. que era um novo modelo de joelho de titânio, They guaranteed it for 30 years. que eles deram a garantia para 30 anos para durar. That means I'll be over 100 years old Isso quer dizer que com esse joelho eu vou chegar a ter mais 100 anos de vida, before that knee needs oil. antes que esse joelho se gaste. Then, Então, the year after that, um ano depois disso, I got another brand new knee eu coloquei um novo joelho aqui na perna, with another guarantee. com uma nova garantia. And I have some wires in my E eu shoulder, tenho alguns fios de metal no meu ombro, and they broke 2 years ago. e eles quebraram, partiram alguns anos atrás. I hate to tell you this. Eu odeio te dizer isso. I wish I could tell you I was doing something when they broke, Eu gostaria de te dizer que eu estava fazendo até alguma coisa quando eles partiram, but they just rusted away mas somente enferrujou na verdade, from age. Da idade. So, Então, but they tell me mas eles me disseram I need a brand new que eu shoulder, preciso de um novo ombro, and they're going to give me a e guarantee eles vão me dar um papel de garantia for 30 years. de mais 30 anos. That means that shoulder, Então quer dizer que esse ombro, I'm going to have that. I won't need oil till I'm about 106. com esse ombro, então eu vou ter mais ou menos 106 anos com esse ombro. So I got thinking, E eu comecei a pensar, 2 knees, 2 novos joelhos, 1 shoulder. um ombro, By then, então é melhor. my hip's starting to bother me. A minha cintura começou a me incomodar. I'll get another new hip. Eu vou colocar uma perna direita nova, uma coxa nova. And then after I get that new hip, E com essa coxa nova, because see, when I played football, sabe quando eu joguei futebol americano, I was a defensive end, eu jogava na defesa. and then big running backs would come running around, E quando aqueles grandões iam correndo para me and pegar, I'm going this way, e eu estava indo desse lado, they're going that way, eles estavam indo para aquele lado, and I'd have to grab them like that, eu tinha que agarrar eles assim try to pull them down, e jogar eles no chão. tore my shoulder out. E isso por isso que eu machuquei o meu ombro. So Então, I thought, eu pensei, new hip, nova coxa, but then I'll need another new shoulder. então eu vou precisar de um novo ombro desse lado também. By the time I get that new E shoulder, até que eu consiga ter esse ombro novo, I'll need another new hip. eu vou precisar de uma nova coxa. So then I'll have 2 hips Então eu vou ter 2 with coxas 30-year guarantees. com 30 anos de garantia. I'll have 2 hips guarantees, Eu vou ter 2 coxas com garantia, 2 shoulders with guarantees, 2 ombros com garantia
And one of my spiritual sons, E um dos meus filhos espirituais, he's younger than me, ele é mais novo que eu. and he's 71, Ele tem 71 anos. and he just got a transplanted heart. Ele já acabou de ter um transplante de coração. And that's when it happened. E aí, quando isso aconteceu? That's when all of a sudden I saw my dream of 120, É assim que eu comecei a observar e entender o meu sonho de viver até 120 anos. because I thought Porque eu pensei, by the time I'm 100, quando eu chegar nos meus 100 anos, I might need a heart eu transplant talvez precise de um transplante de coração. with a 30-year guarantee. Com 30 anos de garantia. And there I am at 120. Então eu vou viver até meus 120. Hey! One thing everyone in this room has Uma coisa que todos nós nessa reunião temos is a dream. é um sonho. Every one of you have a dream. Cada um de vocês tem um sonho. Someone said to me one time, Alguém disse para mim uma vez, Apostle Kelly, Apóstolo Kelly, I have a very important question to ask you. eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. It's very deep. É muito profunda. You may be wondering why I'm sitting down. Talvez você está se perguntando por que eu me sentei. The same reason why I'm not wearing a tie, Pelo mesmo motivo pelo qual eu não estou usando gravata hoje. because I want to. Porque eu não quero usar gravata e eu quero sentar. And E it's hot in here. tá calor aqui. And do I look E pelo que eu estou vendo, like a man como um homem, that will give up comfort que eu desisti de ficar no conforto and convenience? e a conveniência. Come on. Por favor. No. Não. At my age, Na minha idade, you want to live in the realm of comfort and convenience. você quer viver no reino do conforto e conveniência. So, I'm Então, comfortable now, eu estou confortável agora, trying to be convenient. estou tentando ser conveniente. So, he asked me the question, E ele me perguntou uma seguinte pergunta: what is the revelational truth qual é a verdadeira revelação between a dream entre um sonho and a vision? e uma visão? I said, get out your pen. E eu falei, pega a sua Get sua out your caneta, paper. pega o seu papel. I'm going to tell you the deep truth. Eu vou te falar a verdade profunda. Are you ready? Tá pronto? He said, yes. Ele falou sim. I said, dreams E eu falei, sonhos is when you see something, é quando você vê algo, a picture uma fotografia of a destination, de um destino, a picture of an ending, uma fotografia de algo que aconteceu, with your eyes shut. com seus olhos fechados. And a vision E a visão is a picture of a destination, é a fotografia de um destino, of an ending, de um término, with your eyes com open. seus olhos abertos. And he said, E ele disse, that's the revelation. é essa a revelação? I said, E eu disse, absolutely. absolutamente, That's the revelation. essa é a revelação. The only difference between a dream and a vision A única diferença entre o sonho e uma visão is the position of your é a eyelids. posição das suas pálpebras. Now there are 4 kinds of dreams. Mas existem 4 tipos de sonhos: Nightmares, pesadelos, bad dreams. sonhos ruins. You know, if you ate too many peppers last night, Se você comeu muita pimenta ontem à noite, muito pimentão, you could have had a bad dream last você night. pode ter tido um sonho ruim esta noite. So, what do you do with nightmares and bad dreams? Então o que você faz com uma noite com os pesadelos e sonhos maus? Wake up! Acorda! Wake up! Acorda! Say, I rebuke that in Jesus' name, Você fala assim, para com isso em nome de Jesus, and then go back to sleep. e volta a dormir. But good dreams Mas sonhos bons and God dreams. e sonhos de Deus. Now, a good dream, Um sonho bom, there are 2 kinds of good dreams. tem 2 tipos de sonhos bons. Those that make you happy. Aqueles que te fazem feliz, It's like Disneyland in your mind at night. é como a Disneylândia na sua mente. That's a good dream. É um sonho bom. But there's another kind of good dream. Mas tem um outro tipo de sonho bom.
And it has to do with a reward. E tem a ver com a recompensa. Something that you can obtain Alguma coisa que você não pode ter, alcançar, by your own efforts. pelo seu próprio esforço. Then there's a God dream. E tem o sonho de Deus. And God wants me to talk about E Deus quer que eu fale good dreams dos sonhos bons and God e dreams. sonhos de Deus. Now let me just say this about a good dream. Deixa eu já falar para você a respeito de um bom sonho, um sonho bom. A couple years ago, Alguns anos atrás, I had a good dream. eu tive um sonho bom. And it was of a house. Era uma casa. And I took a picture of that Então eu tirei uma fotografia disso and I put it on the refrigerator. e eu coloquei na geladeira. And my family said, E minha família disse: "What is that?" o que é isso? I said, "That's what I saw in a dream." Isso é o que eu vi no meu sonho. Oh. Oh! And I said, "And someday E ele disse: algum dia we'll live in that house." nós vamos morar nesse tipo de And casa, they were nessa all, casa. "Yes!" E eles falaram: oba! And then I had another dream. Então eu tive um outro sonho. In that dream, E neste sonho I saw a car. eu vi um carro. And that car was a 1972 Era um carro de 1972. Cadillac Eldorado, Um Cadillac Eldorado 2 doors de 2 portas and 20 feet long, e mais ou menos 4 metros de comprimento, with a 500 horsepower engine. com um motor de 500 cavalos de força. It was the same car Era o mesmo carro that was in all the gangster que movies todos os filmes de gangster in the 70s. nos anos 70. It's called the gangster car. É chamado do carro dos There gangsters. were only 1,200 of them ever made. E mais ou menos somente 1.200 desses carros foram fabricados. They were in all these gangster movies E todos os filmes de gangster e máfia about Superfly a respeito and James Bond. dos James Bond e outros agentes tinham. I put that car Eu coloquei a foto desse up carro on the refrigerator, também na geladeira de casa com and all of imã. my family said, E toda a minha família disse: "We will never nós nunca ride in that vamos car." andar nesse carro. And I said, E eu falei: "I don't care. não me importa. I don't care." Eu não me importo. Because it was my dream, Porque foi o meu sonho and I'm going to eventually e eu eventualmente vou have that car, ter este carro and that's for me e é para mim and my homeboys e para os meus amigos to ride in. para andar no carro comigo. Me and my homies, Eu e meus companheiros, like Michael, como Michael, I'm going to even take Fabio Abu in my car. ele ainda vai levar o Fábio Abud também nesse carro. I'm going to take Fabulous Fabio Eu in vou my pegar o car. Fábio Fabuloso também no carro. See, Vê? but my family, Mas minha família, não. that's okay. Tá tudo bem para mim. Are you ready? Tá pronto? Are you ready? Tá pronto? Are you ready? Tá pronto? I want you to turn to the book of Habakkuk. Eu quero que você abra no livro de Abacuque. And as you're turning to the book of Habakkuk, E enquanto você abre para o livro de Abacuque, I want to give you a little background eu quero te dar um pouquinho da minha história do passado. on the prophet Habakkuk. Eu quero falar um pouco a respeito de quem era o profeta Abacuque. We know Habakkuk as a prophet, Nós sabemos que Abacuque era um profeta, but Habakkuk mas Abacuque was more than a prophet. ele era mais do que um profeta. Here we see him Aqui quando nós lemos a respeito in dele, chapter 2 no capítulo of the 2 book of do Habakkuk. livro de Abacuque, He's somewhere between 19 years of age entre os seus 90 anos de idade, and maybe 22. desculpe, entre os 19 anos e os 22 anos de He idade, could be as old as 23 here. ele talvez tivesse no máximo 23 anos de idade. And he is 3 things. E ele falou de 3 coisas. At the age of 12, Na idade de 12, he began to be trained as a stonemason. ele começou a trabalhar como um homem que trabalha em mármore, The cutter para cortar and the layer of stone. e botar o fundamento de pedra. He worked with Nehemiah Ele trabalhou com Neemias under the apostolic headship of Nehemiah e a liderança apostólica de Neemias, as a construction worker, como um trabalhador na construção, building the city of Jerusalem. construindo a cidade de Jerusalém.
By the time he was 12, Quando a idade que ele já tinha 12, much was already built. muito já estava construído e feito. By the time he was 16, Mas quando ele tinha pelos seus 16 anos, he was trained to be a soldier. ele estava sendo treinado para ser um soldado. And here he is. E aqui ele está. We meet him in chapter 1. Nós encontramos ele no capítulo 1. The Bible tells us in Hebrews, A Bíblia nos fala em Hebreus he's a part of the great cloud of witnesses. que ele é parte da grande nuvem de testemunhas. And we meet him here E nós encontramos aqui, between 19 and 23 years of age. entre 19 e 23 anos de idade. He's a stonemason. Ele é um cara que trabalha com mármore. He's a soldier. Ele é um soldado. And he is a growing prophet E ele é um profeta em crescimento in the faith. na fé. And he says this in the beginning. E ele fala isso no começo. I will stand upon my watch. Eu me levantarei do meu lugar de observação. And what he's talking about O que ele está falando é, is he's talking about his military experience. ele está falando da experiência militar dele. Where he will be standing Aonde ele podia estar de pé. is after midnight Depois da meia-noite, on the walls of Jerusalem. nos muros de Jerusalém. And then before him E antes dele, is a great army. diante dele está um grande exército. That army months before E aquele exército era formado, has already destroyed Babylon, já tinham destruído a Babilônia, killed 2/3 of the soldiers of Babylon, matado 2/3 dos homens do exército de Babilônia, destroyed the city of Babylon, destruíram a cidade da Babilônia, killed 50% of the inhabitants of Babylon. mataram 50% dos habitantes da The Babilônia, rest have become slaves, e o resto deles levaram como escravos. and now they're a mile E agora o modelo, within Jerusalem. e agora eles estão em Jerusalém. And he's standing on the wall E ele está em pé no muro to watch into the darkness. para observar nas trevas And he's seeing their fires. e ver o fogo do exército inimigo. He's seeing their noise. Ele está ouvindo o barulho do exército inimigo. And he knows E ele sabe that just before daylight, que antes que o dia vá nascer, they're coming. eles vão vir. And this is his night. E esta é a noite dele. This is the night where all of the soldiers E essa é a noite que todos nós que somos soldados, are on the walls of Jerusalem. os muros de Jerusalém. And he says, and I will stand. E ele falou, e eu me levantei. It's time we learn how to stand. Ele tinha que aprender como ficar de pé. Every young man, Todo jovem, the first time he goes into the military, a primeira vez que logo que ele entra no serviço militar, the first two things as primeiras duas coisas that every young man must be taught. que todo jovem tem que aprender. Number one, Número 1, how to walk. como andar. Number two, Número 2, how to stand. como ficar de pé. And E he says, I will stand. ele disse, eu vou me levantar. But he's not standing at attention. Mas ele não está assim se levantando num momento de tensão. He's standing in his militant position. Ele está de pé na sua posição militar, militando. He's standing with both feet directly under his shoulders. Both feet directly under his Ele shoulders. colocou os pés diretamente aliados com os ombros dele, With his knees slightly bent. com seus joelhos levemente dobrados. So that in that position, E nessa posição, he's ready to move. ele está pronto para mover. He's ready to attack. Ele está pronto a He's atacar. ready to go back. Ele está pronto para recuar. Because he's in the perfect position Porque ele está na posição perfeita for warfare. para a guerra. Whether you're a boxer, a wrestler, whether you're judo, whether you're karate, Não importa a luta que você faz judô, karatê, jiu-jitsu, qualquer tipo de luta, soccer, American football, whatever. futebol, futebol americano, qualquer tipo de esporte. It's all about where you put your feet. É tudo conectado a respeito de onde você põe os seus pés. It's all about how you position your body. É como você posiciona o seu corpo. And the body of Christ, E o corpo de Cristo. and every one of us, E cada um de nós, have to get into a militant position. nós temos que estar numa posição de militar. Because the forces of the Antichrist Porque as forças do anticristo are out there. estão lá fora. And it's our job E é o nosso to trabalho overcome them. para vencê-los. I'm not talking about demons. Eu não estou falando de demônios, I'm talking about people. eu estou falando de gente. So, Então, he says, I will stand upon my watch. e ele falou, eu vou me colocar de pé durante o meu turno. His role is to see
para que ele possa The ver. enemy's doing, and he says, and set me upon the tower. E ele diz aqui que ele subiu e se posicionou na torre. He has volunteered. Ele voluntariamente, He was placed on the wall, ele foi colocado no muro, but he volunteered to be in the tower. mas ele se voluntariou para ir para a torre. The tower A torre is the worst place to be. é o pior lugar para você estar. It is the place É o lugar where you can see the most. onde você pode vir mais longe possível. Many years ago, Muitos anos atrás, I was in another country. eu estava em outro país. I was in Sri Lanka. Eu estava na Sri Lanka. I was in a hotel, Eu estava num hotel. and right across the E street do outro lado da rua was an old fort. An old fort. An old fort, military fort. estava um forte, um quartel militar. And, Obrigado. and there were soldiers in there. E tinham soldados ali. I went to sleep Eu fui dormir saying, I'm so safe. e disse assim, eu estou tão seguro I'm in aqui. a hotel Eu estou no hotel, next to a military fort perto de uma base militar, with armed soldiers. com soldados armados. I am so safe. Eu estou muito seguro. About 2 in the morning, Mais ou menos 2 da manhã. bam, 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 bam. Bam, 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 bam. All of a sudden, De repente, explosions. uma explosão. I jumped up, looked out my window. Eu pulei para olhar na minha janela. There was a guard tower. E estava uma torre de vigia. When I went to bed, Quando eu fui para a cama, 3 soldiers. 3 soldados. When I looked out my Quando window, eu olhei pela janela, 3 dead soldiers. 3 soldados mortos. Why? Por quê? Because when the revolution began in Sri Lanka, Porque quando a revolução começou no Sri Lanka, all of the snipers of the revolutionaries todos os atiradores de elite da força were revolucionária aimed at the men in the tower. estavam mirando no homem na torre. That night, Aquela noite, all of the arrows of the archers todas as flechas dos arqueiros will be aimed at the watchman in the tower. estavam sendo apontadas para aquele que estava na torre de vigia. The moment O momento you enter into the political que você entra no político or the economic realm of this world, ou no reino econômico deste mundo, you've entered into a warfare. você vai entrar numa guerra. And all the arrows of the enemy are aimed at E you. todas as flechas do inimigo estão apontadas contra você. But how many of you are parents and E grandparents? quantos de vocês aqui são pais e avós? If you desire that your children Você deseja que os teus do filhos greater works than you, façam coisas maiores do que você já fez. greater education, Melhor educação, greater professions, melhor profissão, greater economics, melhor na economia, in every way. em todas as áreas. Not everybody, Nem todos, only a few somente alguns are called to be up here. são chamados para estar aqui, But the majority mas a maioria are called to be out there, são chamados para estar lá fora, overcoming. para vencer. God is calling us Deus está nos chamando to be the leaders in education, para sermos os líderes na área de educação, media and the arts, entrando na mídia e nas the artes, military, na força militar, businesses, nos negócios, and governments, no governo, and the family, and take the lead in showing people how to have marriages and families, na família, para ensinar as pessoas como tomar liderança e ter famílias e casamentos, and to use God's principles, e usar os princípios de Deus, morals, morais and values e valores in every area of society and everything we do. em toda a área da sociedade, tudo aquilo que nós fazemos. That's a warfare. Essa é uma guerra. I'm an apostle. Eu sou um apóstolo. I love war. Eu amo guerra. My role Meu papel is to take the church to war, é para liderar a igreja para a guerra. and if there's not one, E se não tiver uma guerra, start it. começa uma guerra. The Bible says A Bíblia diz, we do not walk, we may be walking in flesh, talvez quando andamos podemos estar andando em carne, but weapons of our warfare are not carnal, mas ainda que a nossa guerra não é carnal, mighty through God, é poderosa em Deus for the tearing down of strongholds. para derrubar fortalezas. We're in a warfare. E numa guerra,
And God wants us, and the strongholds aren't to be in here, they're out there. E Deus está dizendo que as fortalezas talvez não estão aqui, estão lá fora. God wants you to climb to the top of every mountain. Deus quer que você escale para subir no topo de cada montanha. But you have to have a dream for that. Mas você tem que ter um sonho para isso. Everyone in this room, by God, Todos vocês nessa reunião, por Deus, is called to success and achievement. estão chamados para sucesso e conquista. But here's a young man. Mas aqui está um He jovem knows that this is that before dawn, que ele sabe que está antes do nascer do sol. every practical reason tells him he will be dead. Toda a razão prática da mente dele diz que ele vai morrer. And then all of a sudden, something begins to E happen. de repente alguma coisa começa a acontecer. The Bible tells us A Bíblia nos diz in Ephesians 1, que em Efésios 1 tells us that same great power diz que aquele mesmo grande that poder raised Christ from the dead que ressuscitou Jesus dos is mortos to usward who believe é para nós que cremos, according to the working of that great power, de acordo com o poder e trabalho nesse grande poder. and set him E ele enviou ele over lá, all power todo o poder and all e principalities. toda principado. Listen, Escute. Escute. I'll give you, Eu estou te dando. Eu estou dando para vocês. I'll give anyone in this church Eu estou ensinando cada pessoa nessa igreja. $1 million Eu estou para cada um de vocês nessa igreja $1 milhão. if they can prove Se eles puderem provar that there, que aquilo ali the word spiritual warfare is there. é somente guerra espiritual. Não, ninguém? Does that mean it's not a spiritual warfare? Quer dizer então que não é uma guerra espiritual? 100%. 100% de certeza. It is a spiritual warfare. É uma guerra espiritual. But Mas it's time é tempo for us going from being priests para nós sairmos do manto de sacerdotes to being like kings. para nos tornarmos como reis. Revelation chapter 1 verse 6 Apocalipse capítulo 1 versículo 6 says that we're a nation diz que nós somos nação of kings and priests. de reis e sacerdotes, Unto God be the glory. debaixo da glória de Deus. Up until this moment, Então neste momento, God has restored the church Deus está restaurando a igreja fully in the priestly mantle. totalmente no manto sacerdotal. Worship, Louvor, adoração, Davidic dance. para muita dança. We're understanding Jerusalem, Nós entendemos Jerusalém, Israel, Israel, the prophetic, o profético, the intercession. a intercessão. We're casting out devils. Nós estamos expulsando demônios. We're doing warfare in the heavenly realm. Nós estamos fazendo guerra espiritual na região The realm of celeste. angels and demons. Nós estamos expulsando demônios e príncipes. We're releasing the angel armies. Nós estamos liberando o exército de anjos. But we also have to do an earthly Mas nós warfare também temos que fazer uma guerra terrena over the earthly powers and principalities, nas forças e poder e principados terrenos, having to do with businesses, que tem a ver com having to negócios, do with governments, tem a ver com governo having to do with every area of life and profession and vocation. e tem a ver com toda a área da sua vida, profissão e vocação. We can't. Nós podemos. And so, Então, here he is. aqui está. But something happens. Mas algo aconteceu. Here he is in the natural. Aqui no natural. And in the natural, he's a man. No natural ele é um homem. He's a man of the faith of God. Ele é um homem que tem fé em Deus. But he's also in fear. Mas ele também está sentindo medo. But we know that God didn't give us a spirit of fear. Mas nós sabemos que Deus não nos deu espírito de But a medo. power and love and a sound mind. Mas o poder e coragem e autoridade. But something happens as he's standing there. Mas alguma coisa aconteceu enquanto aquele homem está ali na sua posição. And all of a sudden, E de repente, he's there ele está lá and he's somewhere else at e ele the está same em outro time. lugar ao mesmo tempo. Ephesians 2 Efésios 2 says, even though we are seated here diz, ainda que nós estejamos sentados aqui, in this assembly this morning, nessa reunião esta manhã, we're also seated with him nós também estamos assentados com ele in heavenly places. nas regiões celestiais.
So even though Então, ainda que we're seated here in the natural, nós estamos aqui sentados no natural, and we're seeing and hearing in the natural, e nós estamos sentados no natural, at the same ao time, mesmo tempo, we can see and hear nós podemos estar aqui in the spiritual realm as well. na região celestial também. So he is entering in Então ele está entrando nisso. from a natural realm Mas no mundo natural, to a supernatural ele realm está saindo do natural e para o sobrenatural. simultaneously at Sim. the same time. Simultaneamente, quer dizer, no mesmo tempo. And then he says, E ele diz, unto God, debaixo de Deus, I will watch eu vou vigiar to see para ver what he will say o que ele falará unto me para mim. and what I shall answer. E eu vou responder. He's looking out, Ele está olhando, watching the enemy, olhando, observando o inimigo. but he says, Mas ele diz, I will watch, eu vou vigiar. I will watch Eu vigiarei to see para ver what he says. o que ele vai dizer. Not the noises of the enemy, Não os barulhos que o inimigo faz, but the voice mas a voz of him. dele. Not only looking Não somente olhando to see the enemy, para ver o inimigo, but looking mas vendo at something que alguma coisa that he, que ele, God, Deus, is going to speak to him. vai falar para você. Here's what he's saying. Isso é o que ele está dizendo. I will see Eu verei what you o que o Senhor say to me. vai dizer para mim. Not that I will hear, Não que eu quero ouvir, but I will see. mas eu verei. Now he has to hear it first, Você tem que ouvir primeiro. but he says he will see it. E ele diz que você verá. So, Então, what is he talking about here? sobre o que ele está falando aqui? Because this book, Porque este livro, from Genesis to Revelation, de Gênesis até Apocalipse, if you look at this as words, se você olhar esse livro somente como palavras, it will take you a very long time to learn this book. vai demorar para você um bom tempo para você conseguir aprender esse livro. But this book is full of metaphors, Mas esse livro é cheio de metáforas, analogies, analogias, stories. ensinos, histórias. This is a picture book. Esse é um livro de fotografias. Read it, Leia, sit back, senta um pouco and see it. e veja. And see it. Veja. See God speaking to Veja Deus falando them in sobre isso. Genesis. Ali em Gênesis diz. See God. Veja Deus. See what's happening. Veja o que está acontecendo. Because when you see it, Porque quando você vir, your mind sua mente begins to believe it. começa a crer. Your mind begins to receive it. A sua mente começa então a receber. See, your mind Se a sua mente was trained foi treinada to think in words. para pensar em palavras, Words are not natural. palavras não são algo natural. Reading is not natural. Ler não é algo natural. Math is not natural. Math is not natural. Matemática não vem para você natural. You had to be trained Você foi treinado just like you train a pet dog. como você treina um cachorrinho. Then you were eventually ready for education. E talvez um dia ele esteja pronto para ser educado. Once you knew your numbers, Quando você aprende números, you knew your ABCs, você sabe o abecedário, then you might be ready. talvez você esteja pronto. So, Então, the mind a mente has not forgotten não esqueceu anything you've ever seen, tudo aquilo que você já viu na sua vida. but you've forgotten most of what you've ever heard. Mas você esqueceu a maioria das coisas que você já ouviu. You have forgotten, you and I Você e eu have forgotten most of what we read. esquecemos muito do que a gente já leu. Last Sunday, Último domingo, you heard the pastor, você ouviu o you pastor, heard the apostle, você ouviu o apóstolo, you went to dinner. você foi para o jantar. Somebody at dinner said, Alguém no jantar diz, wasn't that a great message? não foi uma mensagem that maravilhosa? was a great message. Oh, foi maravilhosa. That was powerful. Foi poderoso. So anointed. Tão ungida. What were 5 things Quais foram as 5 coisas that he said? que ele falou? I think I remember one. Eu acho que eu consigo lembrar talvez uma. Why? Por quê? Hello? Alô? Because Porque
it's easy to forget É mais fácil se esquecer what we hear and read. o que nós ouvimos e lemos. But yet, sitting there at dinner, Mas ali sentado no jantar, you can see the man of God up here speaking. você pode lembrar que o homem de Deus estava aqui pregando. And believe it or not, E acredite ou não, the more you try to remember what he said, o mais que você tentar lembrar o que ele falou, the less you'll remember. menos você vai lembrar. But if you can go back in your mind Mas se você voltar na sua mente and see him speaking here, e ver ele falando aqui, you will eventually remember those 5 points. talvez você possa se lembrar dos 5 pontos do que ele falou. Because Porque this is like a photo album. é como um álbum de fotografias. That's why when I had the dream, E assim, quando eu tenho um sonho, you know, he says, write down the vision. ele disse, escreva a visão. I used to write down dreams and visions, prophetic words, Eu tinha o costume de escrever sonhos, palavras e visões. changed my office, Mudei o meu escritório, lost the dreams, perdi os sonhos, lost the visions, perdi as visões, lost the prophetic words, perdi as palavras proféticas, moved to another house, mudei para uma outra casa, lost them again, perdi essas coisas, moved to another state, mudei para um outro estado, lost them again. perdi novamente, Then I realized e eu percebi, that's not even what Habakkuk's talking about. não é nisso aqui que ele está falando a respeito. It's talking about write down the picture in your mind. Então você tem que aprender a escrever a fotografia na sua mente. So now Então, I got a bag over here. eu tenho uma Bíblia aqui, I got a bunch of pens in there. eu tenho um monte de canetas, I got some magic markers in there eu tenho um piloto mágico ali, so I can draw. em que eu posso desenhar, I got a little pair of scissors. eu tenho meu par de tesouras, So if I see pictures in magazines se eu vejo fotografias nas and revistas, it lines up with my good dreams que se alinha com os meus bons or sonhos, what God says, daquilo que Deus disse, I just cut them out eu corto a foto. because it's easier to remember what I see Porque é mais fácil lembrar quando eu vejo than what I read. do que quando eu leio. So Então, we look at this, nós vemos aqui, and he said, write the vision, ele diz, escreva a visão, make it plain faça um plano, upon tables. escreva claramente em tábuas. So I make it plain Então eu estou escrevendo um plano with pictures. com fotografias, And then he said that you may run with it. para que quando você ainda que passe correndo, That doesn't mean that you're running with you're running with it in your mind, não quer dizer que você está correndo só com aquilo na sua mente, but every step of your running, mas todos os passos da sua corrida, you're fulfilling a goal. você está cumprindo o seu sonho, Because a vision comes porque a visão vem by a series of goals that you accomplish. por uma série de goals que você vai conquistando e fazendo acontecer. I'm going to tell you a story. Eu vou te contar uma história. This story is about a woman. Essa história é a respeito de uma mulher. I met this woman Eu encontrei essa mulher in an inner city church dentro de uma igreja de uma cidade, in a ghetto, no gueto, and this woman e esta mulher was sitting down at the end of the row. está sentada lá no fim da rua. She looked like she was an older woman. Ela parecia ser uma mulher de idade. She was maybe 5'4", Ela talvez tivesse 1,65 m. weighed maybe 90 pounds, very skinny, very Talvez bony. pesasse 45 quilos, bem magrinha, bem ossuda. She had some teeth missing, Ela tinha alguns dentes faltando. and E she had on a lot of makeup, ela tinha muita maquiagem, but none of it matched. mas nada encaixava corretamente. She had on high heel shoes, Ela tinha sapato de salto alto and she was wearing, believe it or not, a woman's slip. A woman's slip. e ela estava usando, acredite ou não, o pijama de mulher. She thought she was wearing a dress, Ela pensava que estava usando um vestido. and she was at the end. E ela estava ali no fim, uma camisola. I got done speaking. Deus começou a falar. She came right up to me. Ela veio diretamente para mim. Everybody just looked at her, Todo mundo parou e olhou para ela. and she was crying. E ela chorava. And she said she got saved just a couple of days ago. E ela falou, eu aceitei Jesus alguns dias atrás. She was a heroin addict, Ela era uma viciada em heroína, prostitute, prostituta. and she says to me, E ela disse para mim, she said, I must have said something about a dream in my message. I don't remember. eu não lembro o que eu preguei, mas eu acho que eu comentei alguma coisa a respeito de sonho na minha And pregação. she said, E ela disse, I had a dream, eu tive um sonho, but I lost my dream. mas eu perdi o meu sonho. I lost my dream. Eu perdi o meu sonho. She said, when I was 12 years old, E ela falou quando eu tinha 12 anos de idade.
six boys and men seis homens e meninos abused me sexually. me abusaram I sexualmente. left school. Eu deixei a escola In 1 week, I was a drug addict. e uma semana depois eu estava viciado em drogas. But I said to her, E eu disse para ela: I said, you had a dream? você teve um sonho? You lost the dream? Você perdeu o sonho? Oh, yes, I lost my Ela dream. falou: sim, eu perdi o meu sonho. I said, E eu disse: what was your dream? qual era o seu sonho? Oh, I saw a lady with white nylons, white shoes, E eu vi uma mulher com meia branca de nylon e sapatos brancos, white dress, com um vestido branco, white blouse, com uma blusa branca, white hat, com um chapéu branco, red cross. com uma cruz branca. I said, Eu disse: you didn't lose your dream. você não perdeu o seu sonho? It's still there. Está aí dentro? Because listen, Porque escute, it is impossible é impossível to lose an image that was in your mind perder uma imagem que estava na sua mente, that you believed in que você creu and enjoyed. e aproveitou ela. It'll be there all your life. Ela vai estar na sua mente o resto da sua vida. She didn't lose her dream. Ela não perdeu o sonho. So I said to her, Então eu disse para ela: you didn't lose your dream. você não perdeu o seu You sonho? still have your dream. Você tem o seu sonho aí. And so just then, Então aí que 3 little boys came. os 3 meninos pequenos vieram. One little boy put both feet on my foot, Um menino botou os 2 pés no meu pé wrapped his arms around me real tight. e me amarrou com seus braços bem apertado na perna. His head came right here. E a sua cabeça dele veio aqui na minha coxa. The other little boy O outro menininho came right here veio correndo aqui and started punching me right e here, começou a me dar soco na coxa, real hard. bem forte. Maybe that's why my hip hurts. E talvez por isso que minha coxa foi machucada. The other boy, O outro menino, he got in front of me ele veio na minha frente. and he said, "Stop talking to my mommy. Ele falou: para de falar com a minha mamãe. Get away from my mommy. Sai de perto dela. I hate you. I hate you. Eu Get te odeio, away." eu te odeio, saia. Just then 3 women came Então 3 mulheres vieram and they said, e eles disseram: "Don't be talking this crazy stuff to this man. não fique falando essas doideiras para esse homem. He don't have time for you. Ele não tem tempo para você. He's an apostle. Ele é um apóstolo. He's a man of God. Ele é um homem de Deus. He don't have time for you. Ele não tem tempo para você. And you're crazy. E você é louca. You got 3 little boys to take care of." Você tem 3 meninos para tomar conta. And I looked at those 3 women E eu olhei para aquelas 3 mulheres and I said, e eu disse: "Sister, irmã, you and your boys, você e seus meninos, walk across the church with me." anda pela igreja comigo. Now, none of those 3 women E nenhuma dessas 3 mulheres ever thought of covering her up. nunca pensaram em proteger, cobrir aquela mulher. Not only with clothes, Não somente com roupas, but even spiritually. mas no mundo espiritual ninguém cobriu ela. Because they had a spirit of religion. Porque elas tinham o espírito de religião. And I told her E eu disse para elas, just a couple of things. eu disse para ela algumas coisas. Can I tell you? Posso te dizer? Can I tell you what I told her? Posso te dizer o que eu disse para ela? She got the short version. Ela recebeu a versão curta. You're going to get the long version. Você vai pegar a versão longa do que eu falei. Can you handle it? Você pode tentar administrar isso? This is what I told her. Isso é o que eu falei. Every dream Todo sonho and every vision, e toda visão, whether it's from God ainda que seja de Deus or just a good dreamer, ou somente seja um sonho bom, has a price. tem um preço, It has a cost. tem um custo. And that price E esse preço is called é sacrifice. chamado sacrifício. You've got to be willing Você tem que estar querendo to pay the price pagar o preço to fulfill that dream or that vision, para cumprir aquele sonho, aquela visão, whether it's a good one or from God. ainda que seja um bom ou de Deus. It'll cost you time. Vai te custar tempo, It'll cost you effort, vai te custar esforço, physically and mentally. fisicamente e It will mentalmente, require learning. vai requerer de você It aprendizado will require lots and lots and lots and lots of work. e vai requerer de você muito e muito e muito trabalho. She said, "Yes, yes." E ela falou: sim, sim. And then I said, E eu disse: então, not only that, não somente isso, but if it does not ignite your passion, se não acender o fogo da sua paixão, it will never happen. nunca vai acontecer. Passion. Paixão.
We have to have passion Nós temos que ter to paixão fulfill a good dream or a God dream. para fazer acontecer um bom sonho ou um sonho de Deus. She said, what kind of passion? Ela falou que tipo de I paixão? said, the passion Eu falei o tipo de that paixão God's word que Deus quer, says we're to have. que diz que nós temos que ter. God's word says A palavra de Deus diz, we're to love what God loves com o amor que Deus amou, and we're to hate what God hates. com odiar aquilo que Deus odeia. And most of all you in this room E muitos de nós nessa reunião are doing a great job estamos fazendo um ótimo of trabalho, maybe loving what God's loving, talvez amando aquilo que Deus ama. but how you doing at hating what God hates? Mas como é que você está indo na parte de odiar o que Deus odeia? And I'm not just talking about individual sins of people, Eu não estou falando somente do pecado de indivíduos e pessoas, but do you hate abortion? mas você tem que odiar o aborto. Do you hate gay marriage? Você tem que odiar o casamento gay. Women abuse, child abuse, Você tem que odiar o abuso de crianças e de mulheres. corruption, crime, Corrupção, crime, murder, all these things. assassinato, todas essas coisas. Because if you don't hate them, Porque se você não odiar isso, they'll just keep happening in your country. as coisas vão continuar acontecendo nesta nação. Because what you don't hate, you tolerate, Porque aquilo que você não odeia, você tolera. and what you tolerate E o que você tolera, will eventually vai overcome eventualmente you. vai acontecer com você. So, Então, you have to have você tem que ter not only a great love, não somente um grande but a amor, great hate. mas também um grande ódio. Her dream was about being a nurse. E o sonho dela era dela ser uma enfermeira. And I said, in order to be a nurse, E eu falei, para que você se torne uma you've got enfermeira, to love people, você tem que amar and you've pessoas, got to hate sickness e você tem que odiar doença and disease e enfermidade, and what it does to people. e o que faz com as pessoas. And then she said, oh, Então ela disse, oh, I said, because passion, e eu disse, porque it paixão gives you the power to pursue. dá para você o poder de perseguir. You know, if you have the power, Se você tem o poder, you're sitting here você está sentado and aqui you're saying, e você está dizendo, I can't wait till Apostle Kelly stops eu não posso, não aguento mais esperar o tempo que ele vai parar de falar hoje, so I can go get some macaca. para que eu possa ir aí e comer alguma muqueca. The moment I stop, No momento que ele parar, you will be out the door getting macaca. eu vou sair daqui para comprar muqueca. By the way, I love macaca. A propósito, ele amou comer muqueca. Mucaca. So, Então, because passion porque paixão is what keeps the athlete que faz o atleta from being great de ser grande, or being okay. de ser ok. É a diferença. Winners Vencedores have two things in common. têm duas coisas em comum. They love winning Eles amam vencer and they hate losing. e eles odeiam perder. Then Então, I said to her, eu disse para ela, it will require focus. vai requerer de você The foco. Bible says, A Bíblia diz, keep your eye on the throne. mantenha os seus olhos no trono. It also says, keep your eye on the prize. E também diz, mantenha os seus olhos no alvo, no prêmio. It tells us the road is narrow. E diz assim, o caminho é estreito. When I was a young man, Quando eu era um jovem, when I was 16 years old, quando eu tinha 16 anos, junior in high school, eu estava no meio do estudo médio. my dad built Meu pai construiu the biggest bridges in the world. uma das maiores pontes do mundo. My dad also built Meu pai também construiu some of the biggest buildings in the world. dos maiores prédios do mundo. And when I was 16, Quando eu tinha 16 anos, he was building a building ele estava construindo um prédio that was 50 times bigger than this, que era this room, 50 vezes maior do que esse prédio, but it was one room. mas era somente uma And grande the sala. ceiling E o teto was 6 to 10 times higher than this. era 6 a 10 vezes mais alto do que esse teto. And that's where all the iron was. E aí que ele colocava toda a estrutura de ferro. And his business was high steel iron. E o negócio dele era aço de alta força. And at 16, E eu com 16 anos, my first job meu primeiro trabalho would be walking steel era levar o aço at over 600 feet in the air. At over 600 feet in the air, mais ou menos assim a 15 metros de altura, without a rope and without a net. sem ter uma corda e sem ter um cinturão que me protegesse. I didn't know how to walk steel. Eu não tinha 19-year-old, então meu pai tinha 19 anos another teenage boy, e um outro menino adolescente. and he was from Canada. Ele era do Canadá. And he was what's called a Mohawk.
E ele era aquilo que era chamado Mohawk, Indian. moicano. Ele era índio moicano. And he was to teach me E ele tinha que me ensinar how to walk on the beam. como é que andava sobre a estrutura de ferro lá em cima. So he said, John, Ele disse, John, walk. anda. And I said, why? Eu disse, como? At 16, Eu tinha 16. when you tell me something, Quando você me fala alguma coisa, I always want to know why. eu quero saber por quê. So I said, why? Eu falei, por que He andar? said, because Por quê? the way man walk on earth Da forma que o homem anda na terra, determines how man walks in sky. determina como o homem anda no céu. He said, Ele disse, man that walk like a duck homem que anda que nem pato, will sit on the beam. vai ficar aí sentado no meio da estrutura de ferro. He said, man that that drifts when he walks Homem que se arrasta e quando está andando, will fall off and die. vai cair da estrutura de ferro e vai morrer. But all the men in my family, Mas todos os homens da minha família, even my grandfather, Ainda- my granduncles, meu avô e meus tios avós, my great grandfather and great uncles, meu bisavô também, they all walk the high still. eles sempre andaram no alto da estrutura de ferro da And they all construção. walk funny. E eles todos andavam engraçado. They all walk like this, Eles todos andavam assim, very straight, muito retinho, with their feet in front of one com another. um pé na frente do outro. They kind of walk like this a little bit. Eles andavam mais ou menos assim. And so I got on the beam, E eu subi na estrutura, this wide, but it was on the ground, mas assim, nessa altura, mas estava ainda no chão. only 6 inches off the ground. Somente 6 polegadas de distância do chão. And I'm going 600 feet up. E eu ia ter que subir a mais de 600, a mais de 200 metros de altura. E eu comecei a andar. And he says, stop. Ele falou, para. I said, why? Por quê? You're looking at your feet. Você está olhando para o teu pé. I said, I gotta look at my feet É lógico que eu tenho que olhar para o meu pé. because I gotta see where my feet are, Porque eu tenho que ver onde meu pé está. or I'll fall off the beam. Ou eu vou cair da estrutura. He said, no, Ele falou, não. you have to see where you're going. Você tem que ver aonde você está indo. You're seeing where you are. Você está vendo onde você está. The reason why many of us don't go A razão pelo que muitos de nós não is vamos, because we don't look at where we're supposed to go. porque nós não olhamos para onde nós temos que chegar. We're looking at where we are. Nós olhamos aonde estamos hoje. I'm too old. Eu estou muito velho. I'm too young. Eu sou muito jovem. Too fat. Muito gordo. Too skinny. Muito magro. I know too much. Eu sei muito. I don't know enough. Eu não sei nada. Bible says, A Bíblia diz, cast out those vain imaginations, tira essas vãs imaginações. those wrong images about you. Essas falsas imagens a respeito de você mesmo. Put your eye on the prize. So here's what he taught me. Ele morreu na cruz. Isso é o que me ensinou. Don't look here, Não olha aqui, because your feet never land perfect. porque o teu pé nunca vai se pisar corretamente. You'll be always afraid you'll fall, Você vai ter sempre medo de cair. that you cannot make the distance. Mas você não pode cobrir a distância. Look, Veja, here's your nose. aqui está teu nariz. Draw a line. Desenha uma linha no teu nariz. Here to there. Daqui para lá. Right there's where you look. Lá onde você está olhando. And when you look right there, Quando você olhar lá, you walk perfect every você anda time. perfeitamente todas as vezes. We're not progressing, Nós não estamos progredindo, maybe in business or education or Ta- in anything, talvez nos negócios de educação em nada, because we're not looking. porque nós não estamos olhando. We've got to be looking at where we're going. Nós temos que olhar para onde estamos indo. You got to be focused. Você tem que ser focado. But the other thing, A outra coisa, this is what I said to her. isso é o que eu falei para essa mulher. 1 Corinthians 1 Coríntios, verse 5 says that we need 10,000 mentors. diz assim, nós podemos ter 10.000 mentores. You may have only had 5,000 mentors by now. Você pode ter tido 5.000 mentores até agora. You maybe only had 1,000 by now. Talvez você só teve 1.000 mentores até agora. Some of you may only had 500. Talvez alguns de vocês tiveram 500 You got mentores. 1,000 more mentors to go. Você tem mais 1.000 mentores para passar pela sua vida. I got at least a couple thousand more. Eu tenho mais ou menos umas centenas para andar. Why? Por quê? Every book you read, Todo livro que você leu, every CD you listen to todo CD que você ouviu, should be teaching you something. devia estar te ensinando alguma coisa. Not only every sermon. Não somente cada sermão. I have
All kinds of books in my library. Eu tenho todo tipo de livro na minha biblioteca. I got books about the Bible. Eu tenho livros que falam da Bíblia, Books written by Christians. que falam a respeito de cristianismo. I got books written by economists. Eu tenho livros escritos por economistas, By businessmen. por homens de negócio, By military generals. por generais militares. Why? Por quê? Because I don't like losing. Porque eu não gosto de perder. I like winning. Eu gosto de I ganhar. hate to lose. Eu odeio perder. I love to win. Eu amo ganhar. And everything I'm going to do E tudo aquilo que eu me preparo para fazer will require something new for me to learn. vai requerer algo novo de mim para eu aprender. He who stops learning Aquele que para de aprender, stops earning. para de ganhar. He who stops learning Aquele que para de aprender, stops growing. para de crescer. Here's what we do as Christians. Isso que nós fazemos como cristãos. We sit in the car. Nós nos sentamos no carro, We drive dirigimos. all through Todo o tempo, this terrible traffic out there. esse tráfico terrível aqui. We play praise and worship music all the time. Nós botamos louvor e adoração o tempo todo. So much Tanto you don't even hear it que anymore. você nem ouve mais o que está tocando no carro. Not me. Nem eu. Eu não. Eu não faço isso. I praise and worship at church. Eu louvo e adoro na igreja. I have my special music Eu tenho minhas músicas especiais that I listen to in my secret place, que eu escuto quando eu estou no meu lugar secreto, that I listen to in my bedroom, my office, que eu escuto quando eu estou no meu quarto, no meu escritório and yes, in my car. e também no meu carro. But I put tapes in Mas eu ponho fitas nele of people teaching de pessoas ensinando so I can hear the word. para que eu possa ouvir a palavra. Sometimes I just put in Bible tapes, Algumas vezes eu ponho fitas bíblicas hear the word of God. para ouvir a palavra de Deus. Sometimes I put in a teaching tape from Talvez eu another ponha minister. ensinamentos em CD de outras pessoas. Sometimes I put in a tape. Algumas vezes eu ponho I just put one in by a general, de ensinamento general, American military general, de general militar americano, all about a new strategy. de todos a respeito de uma nova estratégia. And I listen to it, E eu ouço isso, listen to it, eu ouço isso, and listen to e eu it. ouço isso, I imagine it, eu imagino and then it becomes in my mind. e começo a fazer uma foto na minha mente. Oh, glory. Oh, glória! Oh, glory. I think you're getting it. Eu acho que você está pegando agora. And so you need 10,000 mentors. Então quer dizer que você precisou de 10 mil mentores na sua vida. But another thing I said, Mas nada do que eu disse. you must leave Você pode abandonar the people you know. as pessoas que você conhece. She said, what? Ela falou, o quê? I said, listen, Eu disse, escute. if you tell them your vision Se você falar para eles a sua visão about being a nurse, a respeito de se tornar uma enfermeira if they laugh at you, e eles rirem de você if they try to get you back in drugs, e eles tentarem te jogar de novo para as if they drogas, tell you that's stupid, vocês falarem para você que isso é estúpido, that takes too much work, que vai tomar muito esforço, you never even graduated from grade school, que você nem tão pouco se graduou, conseguiu se formar na pré-escola. leave them. Abandona essas pessoas. Joseph told his brothers Aqueles que eram os irmãos, about an incredible vision. José contou aos seus irmãos a respeito de uma visão incrível. They had a great role in it, Eles tiveram uma grande participação na visão, but he was the head guy, mas ele era o cara que estava na frente so de they todos, o threw him in cabeça. a pit to die. Então eles jogaram ele no poço para morrer. What did he do? O que ele fez? When he got out of that pit, Quando saiu do poço, he left them. ele deixou os irmãos. Now somebody's going to say, E alguém vai dizer: oh, that's not God. isso não é Deus. That's not Jesus. Isso não é Jesus. That's not love. Isso não é correto. But Jesus said Mas Jesus disse to his disciples para os seus discípulos, in Luke 5, em Lucas 5, when you go to a house, quando você vai numa you casa, knock on the door, você bate na porta, they receive you, eles te receberem, go in. entra. They don't receive Se you, não te receber, cast the dust off your shoes, bate a poeira do seu and pé move on. e vai embora. Sometimes people will say, well, who are you to do that? Algumas pessoas vão dizer: quem é você para fazer isso?
You know who's the most criticized person in Pentecostal churches? Você sabe quem é a pessoa mais criticada nas igrejas pentecostais? The business guy that makes the most money. O cara de negócio que faz mais dinheiro na igreja. You know why? Sabe por quê? Because either they have a dumb religion, ou eles têm uma religião meio boba, or they're jealous. ou eles são invejosos. Oh, how'd he get that money? Ah, como é que ele conseguiu esse dinheiro? Must be doing something wrong. Deve estar fazendo alguma coisa errada. You know, why don't he give me some money? Por que ele não me dá dinheiro? You don't need his money, Ele não precisa do dinheiro dele, but you do need his know-how. mas ele precisa ter o You dinheiro need dele. his story. Ele precisa. When you meet somebody like Michael Bolton, Quando você encontra alguém como Michael Bolton, you don't need their money. você não precisa ter o dinheiro. You want to hear their story. Você quer ouvir a história dele. You want to learn from Você that quer aprender dele. to discover what it is you can do. Para descobrir o que você pode fazer. That's the great gem. E isso é a grande pedra preciosa. So, Então, what happens here, o que acontece aqui, you have to be able to say, você tem que ser capaz de dizer: I don't hear you. eu não quero ouvir você. When people speak negatives, Quando as pessoas falam negatividade, I don't hear you. não me interessa te ouvir. When I was playing sports, Quando eu jogava no esportes, from the age of about 6th grade, mais ou menos quando eu estava no 6º ano médio, no matter what I did every day, não importa o que eu fazia todo dia, I ran every day, eu corria todo dia, I lifted weights 5 days a week, eu levantava peso 5 dias por semana and I trained e eu treinava 5, 6 days a week, 5, 6 dias por semana, all the way till I was 22 years of até a age. idade que eu alcancei 22 anos de idade. You know what the doctors tell me? Sabe o que os doutores me disseram? That they can't even find cholesterol Que in eles me. não conseguem nem achar hoje colesterol dentro de mim. I have a young man's heart. Eu tenho o coração de um homem jovem, I have nothing wrong inside eu of não me. tenho nada errado dentro de mim, But if you put me in an MRI, mas se você me colocar numa ressonância magnética, I have broken bones, eu tenho ossos quebrados, and I look like a jigsaw eu puzzle. pareço que nem um quebra-cabeça por dentro. But that's because of the training Mas é por causa do treino, when I was young. quando eu era jovem. And see, what I'm trying to tell Então o you que eu estou tentando te dizer, is that nothing comes que nada vem without effort. sem esforço. And so, here's what's happened. Aqui, veja o que está acontecendo. Are you ready for this? Está pronto para isso? A couple of years ago, Alguns anos atrás, I was in the church, eu estava na igreja. not just outside of that city where I met that woman, Eu estava somente fora da cidade onde encontrei essa mulher que eu contei agora. about 6, 7 years ago. Há mais ou menos 6, 7 anos atrás. And a woman comes up to me after church, E uma mulher veio para mim depois do culto. and she's about this tall. E ela mais ou menos essa altura, She's round. ela é redondinha, fofinha. She looks like a sweet, sweet grandmom. Ela parece com uma vovó bem agradável, docinha. She's got gray and white hair. Ela tem assim cabelo bem cinza e branquinho. Beautiful black woman. Uma mulher negra muito bonita. Maybe in her 60s. Talvez nos seus Early 60s. começo dos anos 60 dela. And she says, "Remember me?" Ela disse assim: "Você se lembra de mim?" And standing behind her E atrás dela is a man 6'6", tem um homem de quase 2 metros de altura, about 300 pounds, mais ou menos 150 quilos, and built like this. e construído assim. And I'm looking at her, Eu estou olhando para ela and I'm saying, e eu estou dizendo: "No, I don't remember you." na verdade, eu não lembro de você. This is a church Essa é uma igreja that's much smaller, que é muito menor, maybe 500 people. talvez 500 pessoas na igreja. And it's a black church, É uma igreja de pessoas afro-americanas, full of black business people, cheio de pessoas negras de negócios, lawyers, advogados, politicians, políticos, engineers, engenheiros, doctors, doutores, nurses, enfermeiras and airline people. e pessoas da companhia aérea. All business people. Todas pessoas de negócio. And the other church was 5,000, E a outra igreja tinha 5.000 pessoas, but this church mas essa igreja had more political power tinha mais poder político and more economic e power mais poder econômico than the one with 5,000. da igreja de 5.000. And here she was in this church. E ela estava aqui nessa This igreja. lady. I'm thinking, who is this lady? Eu Who estou is this pensando, lady? quem é essa mulher? Quem é essa mulher? And she says, "Do you remember Ela falou: você se lembra a little skinny prostitute with no teeth uma pequena prostituta que não tinha dente nenhum? that thought she was wearing a dress and she was wearing a slip? She was so crazy." Ela estava tão louca que ela pensava que estava usando vestido, estava vestida de camisola na I igreja. said, "Yes." Eu disse: sim, She said, "That's me." eu sou eu. She said, "Remember the little boy standing on your shoes?" Você lembra do pequeno menino que estava subindo em cima do teu pé?
This is him, Esse é ele. my Henry. O meu Henry. She said, my Henry O meu menino Henry, went to the University of Michigan, ele foi para a Universidade de Michigan, played football, jogou futebol and today e hoje he's studying to be a lawyer. ele está estudando para ser um advogado. She said, my Alfonso, O meu Alfonso, the one that was hitting you in the ribs, aquele que batia você na sua perna, he went to the University of Michigan, ele foi para a Universidade de Michigan played football for the Detroit Lions for 3 years. e jogou futebol americano profissionalmente por 3 anos. He's a medical doctor today. Ele é um médico, um doutor médico hoje. My Ezekiel, O meu Ezequiel, the one that was screaming at you, aquele que começou a gritar com você, he's a medical doctor, ele é um doutor médico também. and now he's getting his degree to be a medical lawyer. E agora ele está se tornando um doutor também em advocacia médica. 2 of my oldest sons are multimillionaires. 2 dos meus filhos mais velhos são multimilionários. She said, I became Eu me tornei a washing lady, a cleaning lady uma mulher na área de limpeza, de lavar At a louça hospital. do hospital, that had the benefit que tem o benefício that they would send you to school. que eles te mandariam para a escola. I got my 8th grade degree, Eu consegui terminar o meu ensino primário, my high school degree. eu consegui terminar o ensino I médio, became I became a licensed practical nurse. eu me tornei uma enfermeira no ensino médio I licenciada, became a nurse. eu me tornei enfermeira, I went and got a degree in administration. consegui também me formar em administração. Today I'm the administrator Hoje eu sou administradora of all medical personnel de todo o pessoal médico that are not medical doctors e doutores in médicos the largest do hospital maior hospital in our state. no nosso estado. I make over $100,000 a year. Eu faço mais de $150.000 por ano. And I said to her, Eu falei para ela, do you know what you are? sabe o que você é? She said, yes, I'm the hospital administrator Ela about to falou, retire eu sei, eu sou administrador do hospital a ponto de me aposentar, with 3 wonderful sons. com 3 filhos maravilhosos. And I said, your sons have become great men, E eu falei, os seus filhos se tornaram grandes homens, great athletes, grandes atletas, great students, grandes estudantes, great lawyers and doctors, grandes advogados e doutores, because their mother porque a mãe dele became a dream se tornou uma that was sonhadora, not only talking, não somente de falar, but a dream that was walking. mas uma sonhadora que também andou o caminho. You are the dream. Você é o sonho. When they see their mother, Quando eles olham a mãe, they see I can. eles veem eu posso. They don't see I can't. Eles não veem a palavra eu They não see posso. I can. Eles ouvem eu I can posso. do all things. Eu posso fazer todas as through Christ coisas Jesus, em Cristo Jesus, strengthened my que me mother. fortaleceu minha And mãe. because she can, E porque ela pode, can. eu posso. because she E overcame, porque ela superou, I can overcome. eu posso superar. And if my mother could, Se minha mãe all of you conseguiu, could. todos vocês And podem. if she could, E se ela all pode, of you can. todos vocês podem. Through Christ Em that Cristo, strengthens you, que fortalece because você. all of us Que todos have a nós dream, temos and all of sonho. us E todos have nós a vision, que temos and visão. all have a destiny, Que todos temos and that destino. dream E esse sonho cannot be denied, não pode ser negado, but it can mas e be pode fulfilled cumprido. if you're willing. Se você está If querendo, you're willing e você está to querendo pay the price of sacrifice, pagar o preço do If you're sacrifício, de to fazer have the passion, e ter a the paixão drive, de lutar, keep on, de mover-se, keep it on, de continuar the indo, will. e a But vontade. you gotta walk away from some people. Mas você tem que se afastar de algumas You gotta pessoas. stop listening to some Você tem que people. parar de ouvir umas You gotta pessoas. stop listening to negatives about you in your mind. Você tem que parar de ouvir a negatividade que falam na sua mente. And you've got to listen. E você tem que You've got to ouvir keep learning. e continuar Read aprendendo. books. Ler livros. Let people be mentors. Deixar as pessoas te mentorearem. Because the more you change internally, Porque o máximo que você mudar internamente, the more everything will change externally in your life. mais as coisas externamente vão mudar na sua vida. Are you ready? Está pronto? You've got to stay focused. Você tem que estar focado. Are you ready? Está pronto? Stand up right now. Levante-se I agora. want to pray Eu quero orar. an apostolic Uma oração breaker anointing, grande em unção apostólica patriarchal, de um patriarca. Father, a blessing on you.
Uma oração de um pai que te abençoa. I want you to pray this prayer with me. Eu quero que você ore esta oração comigo. I will first say the prayer. Eu vou primeiro dizer a oração. I have a dream. Eu tive um sonho. I have a vision. Eu tive uma visão. My dream. O meu sonho. My vision. A minha visão. Will not be denied. Não vai ser negada. Will not be denied. Não será negada. Will not be denied. Não será negada. Are you ready? Tá pronto? Are you ready? Tá pronto? I have a dream. I have a dream. Eu tive um sonho. I have a vision. Eu tive uma visão. My dream. O meu sonho. My vision. A minha visão. Shall not be denied. Não será negada. I have a destiny. Eu tenho um destino. My destiny. O meu Will destino not be denied. não será anulado. Father God, Deus Pai, I pray eu oro agora. a breaker anointing. Uma grande unção The dreams and visions de sonhos e visões in this church, nesta igreja in these people, e sobre este povo, of young boys and girls, desses jovens e dessas jovens, teenagers, adolescentes, moms and dads, mamães e papais, singles, solteiros, will be fulfilled. serão cumpridos os The sonhos. dream of families, O sonho da the família, dreams of destiny o sonho dos will destinos be fulfilled. serão cumpridos. I pray the patriarchal blessing Eu oro a oração do patriarca, a bênção that they patriarcal, should come in que venha sobre to eles double increase para dobrar e aumentar in all areas of their life, em todas as áreas da vida deles. double knowledge, Um conhecimento duplo, double understanding, uma unção dobrada de Double de entendimento e prosperidade, double protection uma unção dobrada de in proteção their lives. na vida deles. Now I want you to do something. Eu quero que você faça algo I agora. want you to follow an instruction. Eu quero que você siga uma instrução. I want you to turn Eu quero que você se vire to 3 people para 3 pessoas aqui and tell them, e diga para elas assim: you você have a dream. tem um sonho. You have a dream. Você tem um sonho. And you have a E você tem um sonho. Tell 3 people. Diga para 3 pessoas agora. Now, Agora, follow an instruction. siga outra instrução. Turn to 3 people. Você vai virar para outras 3 Say pessoas this. e diga assim: I have a dream. Eu tenho um sonho. I Eu have a dream. tenho um sonho. I Eu have a dream. tenho um sonho. Turn to 3 people. 3 pessoas, vamos, I have fale. a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. I have a dream. Apostle Fabio Abu. Apóstolo Fábio Abud. Aleluia! Glória a Deus!